Olá, paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E na série Mulheres da Bíblia, concluindo hoje a história de Isabel, esta mulher notável, esta mulher extraordinária, esta mulher que Deus escolheu para cumprir parte do seu propósito na vida de Cristo, através da vida dela, através do seu filho, João Batista. Nós vimos que ela hospedou Maria na sua casa por 3 meses, que ela mentoreou Maria, que ela auxiliou Maria, que ela ajudou Maria, que ela instruiu Maria. Mas Maria foi embora e João nasceu. Nasce a promessa, nasce o sonho, nasce aquele filho que vinha honrar aquela mãe que era desprezada por não ter filhos, aquela mãe que já era idosa, mas que permanecia orando, permanecia crendo, permanecia buscando ao Senhor. E no tempo do Senhor se cumpriu na sua vida a promessa do seu filho. Aleluia, glória a Deus. E o versículo de número 57 do capítulo 1 de Lucas descreve o momento do nascimento do menino. No momento em que o menino nasce. E a Bíblia diz que passado o 8º dia, levaram o menino para circuncisar, como era o costume entre eles. E Zacarias permanecia mudo, porque ele ficou mudo, porque duvidou quando o anjo disse que a sua esposa ia conceber. E ele perguntou como serão essas coisas, pensando no fato de serem idosos, de já serem velhos e de já ter passado uma vida inteira sem ela nunca ter tido concebido. E ele ficou mudo. No momento que o menino nasceu, e no 8º dia, foram levar o menino para circuncidar. E no momento da circuncisão, queriam dar ao menino o nome de Zacarias, que era o nome de seu pai, que era o que era comum naquele tempo, era dar o nome do pai, do avô, de alguém da família para o filho. E Isabel, naquele momento, numa revelação divina ao seu coração, ela diz, não, o menino vai se chamar João. E eles questionam, dizendo, mas não há ninguém na tua família com esse nome. Por que você quer chamar ele de João? Ela diz, o menino vai se chamar João. E eles trazem uma tábua e dão para Zacarias escrever, para ele confirmar, se ele confirma aquele nome, Zacarias escreve na tabuazinha, o menino vai se chamar João. João significa agraciado de Deus, visitado pela misericórdia divina, favorecido do Senhor, é o nome de João. E ela diz, o menino vai se chamar João. E quando Zacarias confirma isso, escrevendo na tabuazinha, dizendo, o menino vai se chamar João, imediatamente a sua língua é destravada e ele começa a falar. João já nasce fazendo um milagre na vida do seu pai. O simples fato de seu pai confirmar o nome dele, a sua língua destravou e ele começou a falar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Isabel e Zacarias resistem, colocam ali no menino o nome de João. E esse menino, desde o ventre, já era cheio do Espírito Santo, aleluia. E nada mais é dito sobre Isabel nas Escrituras. Esses são os últimos registros que nós temos de Isabel nas Escrituras. Mas por esse registro que nós temos de Isabel, nós podemos conhecer que tipo de mulher era Isabel. Isabel foi uma mulher temente a Deus. Isabel confiava firmemente em Deus e nas suas promessas. Isabel é uma mulher que nos ensina e nós não devemos desistir. Temos que continuar acreditando, continuar crendo, continuar esperando, continuar orando, entendendo que Deus tem o controle de todas as coisas. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, e no verso 1 nos diz que para todas as coisas existe um tempo determinado por Deus. Aleluia, glória a Deus.
a história de Isabel, também podemos ver claramente a soberania de Deus ao realizar os seus propósitos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é onipotente, ele tem todo o poder e ele pode todas as coisas. Se Deus usa uma jovem virgem, uma jovem adolescente virgem, para cumprir o seu projeto, o seu plano de trazer o Messias, ele também usa uma idosa estéril para trazer o último dos profetas de Israel. Como disse Jesus lá em Mateus capítulo 11, verso 13, que em João Batista se encerrava o ministério dos profetas. Ele é o último profeta de Israel. E Jesus ainda diz mais, que nascido de mulher não existe ninguém maior do que João Batista. Aleluia, glória a Deus. Aquele que seria responsável de preparar o caminho para o Salvador é o filho de Isabel, João Batista. E após a circuncisão do menino, a Bíblia diz que todos os parentes afluíram dos seus lugares para se alegrar com Isabel pelo grande milagre e pelo favor de Deus que havia se manifestado na vida de Isabel. E o menino, a Bíblia informa que o menino crescia em graça, crescia em conhecimento. O menino crescia, o versículo de número 80 diz, e assim o menino crescia e se fortalecia em espírito. O menino cada dia se tornava alguém mais cheio do Espírito Santo. Deus confiou a Isabel a tarefa de ensinar e de educar esse menino, que seria o último dos profetas de Israel. Como você tem executado a tarefa de mãe? Como você tem executado a tarefa que o Senhor tem lhe dado de educar, de ensinar e de preparar a próxima geração? Precisamos ensinar o caminho do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Provérbios, no capítulo 22, verso 6, ensina o menino no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se esquecerá dele. Não é simplesmente dizer as coisas, é estar junto do menino, é no caminho com ele, é andando, é caminhando, é conversando, é exemplificando, é sendo o exemplo na vida dos filhos. Com certeza Isabel foi um exemplo na vida de seu filho. Com certeza Zacarias foi um exemplo na vida do seu filho, porque a partir do momento em que ele circuncida o menino, Zacarias também, ele faz um cântico de exaltação ao nome do Senhor, no qual ele profetiza na vida do menino, no qual ele traz à memória as profecias ditas nos livros proféticos, e ele junta tudo nesse cântico que exalta o nome do Senhor. Zacarias era cheio do Espírito Santo. O versículo diz, Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, versículo de número 67, então, tanto Zacarias como Isabel eram cheios do Espírito Santo. E por serem cheios do Espírito Santo, Deus confiou a eles a tarefa de ensinar, de educar o último dos profetas de Israel. Aquele homem tão cheio de Deus, que foi responsável por batizar Jesus no Rio Jordão. Aquele homem que exclamou que ele cresça e que eu diminua. Aquele homem que reconhecia que Jesus era maior do que ele. E o próprio Jesus diz que ele era o maior nascido de mulher, mas ele reconhece que Jesus era maior do que ele cresça e que eu diminua. Que ensinamento maravilhoso podemos aprender com este casal, com Zacarias e com Isabel. E que ensino maravilhoso nós podemos aprender com a vida de João Batista, que viveu uma vida dedicada a fazer a vontade de Deus, que por ela ele entregou a própria vida, que foi tirada dele, mas ele sabia que o seu ministério, que a missão que o Senhor lhe deu havia sido cumprida. Aleluia, glória a Deus.
Apesar de Isabel ter passado a maior parte da sua vida como uma mulher estéril, essa condição foi temporária na vida de Isabel. Isso era só uma condição temporária. Isabel não terminou os seus dias como estéril, mas ela terminou como uma alegre mãe de um filho. E um filho que foi grande, um filho que foi conhecido. Aleluia! Isabel fazia parte dos planos eternos de Deus. Sua gravidez foi o cumprimento da promessa de diversas profecias já anunciadas, ainda no Antigo Testamento. Por exemplo, em Isaías capítulo 40, versículo 3 e 5, profetiza de João Batista. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 1, também profetiza do nascimento de João Batista. Isabel foi o lugar do cumprimento desta promessa. O ventre de Isabel foi escolhido para gerar o último dos profetas de Israel. Se você tem vivido um tempo de esterilidade na sua vida, talvez não a esterilidade física de não poder ter filho, mas a esterilidade de não produzir frutos agradáveis a Deus, talvez a esterilidade de não orar mais, talvez a esterilidade de não ler a Bíblia, talvez a esterilidade de não ser uma boa mãe. Eu quero convidar você a buscar ao Senhor e a encontrar no Senhor, aleluia, a resposta e o fim dessa esterilidade. Porque Isabel passou uma vida inteira estéril, mas ela não terminou seus dias estéril. Se você está vivo, ainda tem esperança. Sua vida pode mudar, sua condição pode mudar. Entrega ao Senhor o seu problema. Entrega a Ele o que você está passando. Entrega a Ele a sua vida. Entrega a Ele o que está te fazendo sofrer. Coloca diante dEle. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Assim como Ele fez na vida de Isabel e Zacarias, o Senhor pode fazer na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, na vida daqueles que estão próximos de você. Tenha posicionamento diante do Senhor. Permaneça crendo, permaneça orando, permaneça buscando, permaneça esperando no Senhor. Davi disse, esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. No tempo certo, o Senhor vai ouvir o seu clamor. Que nós possamos aprender com Isabel. Foram 3 vídeos, nós falando da história de Isabel. Vimos que Isabel era uma mulher que sabia esperar em Deus. Vimos que Isabel era também aquela mulher que tinha a palavra certa no momento certo. Que Isabel mentoreou Maria. Que Isabel era aquela amiga para quem a pessoa podia fluir quando estava passando por alguma dificuldade. Vimos que a casa de Isabel era uma casa de oração, que a casa de Isabel era um lugar de refúgio, que a casa de Isabel era um lugar da presença de Deus. Que nós possamos aprender com Isabel e que a nossa casa se torne uma casa de oração, uma casa de refúgio, um lugar de bons conselhos. E que nós possamos ser como Isabel na vida das próximas gerações, das próximas Marias, das próximas mulheres que precisam de conselhos e de bons conselhos. E nós só temos bons conselhos se nós os buscarmos aqui, na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Espero que você tenha aprendido com Isabel, que você coloque em prática o que nós aprendemos com a vida de Isabel. Que você seja uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa filha, uma boa serva. Que eu e você possamos ser Isabel na vida de alguém. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação.